Sejam todos bem-vindos à última quinta-feira do ano. Eita glória! Até aqui Deus nos sustentou, amém? Glória a Deus, pode sentar. Alisson, se você puder ficar aí, lhe agradeço. Até aqui Deus nos sustentou, amém? Você tem convicção disso? Como vocês sabem, Deus colocou no nosso coração para nós trabalharmos o assunto, né? E nos esmerar a respeito da oração. E quantos de vocês, durante esse tempo todo, né, que nós estamos priorizando a oração, né, no meio da semana, fazendo aquele pit stop, fazendo aquela recalculada, quantos de vocês têm colocado em prática tudo que nós temos aprendido aqui? Amém? Levante sua mão, quem está colocando em prática? Amém. A maioria de vocês estão colocando em prática tudo que vocês estão aprendendo. Então, quem orou hoje? Quem já orou hoje? Nem todos. Nem todos oraram. Mas em algum momento, eu creio que você lembrou, né, de orar. Você lembrou de Deus. Em todo momento, nós estamos lembrando, trazendo a nossa memória, não é mesmo? A palavra de Deus, a sua verdade, estamos sempre conversando. E é justamente isso, nem necessariamente nós precisamos parar um tempo específico ali para podermos conversar com Deus. Porque de fato a oração, ela é uma conversa, um diálogo com Deus, não é mesmo? Então quando você está conversando com Deus, você está orando. É isso, a oração é isso. É uma ponte da terra com o céu com a terra, que nós estamos fazendo. Então, se em algum momento você parou, Senhor, muito obrigado por isso, obrigado por esse dia, obrigado por esse pão, obrigado por esse almoço, obrigado por esse açaí. Quantos de vocês aqui agradeceram pelo açaí de hoje? Eu não tive a oportunidade de agradecer o açaí, porque eu não consegui comer o açaí hoje. Já tinha acabado o estoque da pessoa. Mas muitos de vocês, quando sentaram para almoçar, sentaram para tomar o café, com certeza lembrou que aquilo ali foi Deus que proveu para você. Então você brota aquela gratidão do seu coração e você agradece a Deus, não é mesmo? Então vamos só recapitular o que a Fabiana ministrou semana passada, né? Nem todos estavam aqui, mas a Fabiana falou de alguns pontos muito importantes para saber o que não devemos, como não devemos, né? Agir e que forma nós precisamos nos posicionar para obter as nossas orações respondidas ou correspondidas. Amém? Então, semana passada a Fabiana falou a respeito, em cima, na verdade, do texto de Mateus 6:9, que quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, ele ensinou assim: ora assim, portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Vocês descansaram hoje? Ou vocês estão de ressaca ainda do Natal? Pai nosso que estás no santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então a Fabiana, ministrando, abordou essa questão que nós devemos, primeiramente, Jesus nos ensina a priorizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Por que isso? Porque Jesus nos ensina dessa forma, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas vão desenrolar, vão ser desencadeadas, porque vai ser uma coisa natural que vai ter que acontecer na sua vida. Quando você está conectado com o reino de Deus e você sabe que a partir desse momento que você está conectado com os céus, você pertence ao céu e a sua paternidade vem de Deus. Quando você toma essa consciência, as coisas são destravadas na nossa vida. É uma consciência absurda que você tem da paternidade de Deus. Uma consciência absurda, porque nós sabemos que Deus está lá, mas muitas das vezes nós olhamos Deus distante, mas quando nós reconhecemos a sua paternidade, nós reconhecemos que em todo o tempo Ele está ali para mim e para você,
a nossa perspectiva ou o nosso posicionamento como filhos de Deus, ela vai mudar. Amém? Então, quando nós temos esse posicionamento em Deus como filhos de Deus, você começa a agir naturalmente como filho de Deus. Uma experiência muito interessante que eu passei durante um tempo que eu estava em Campina Grande, não estava trabalhando ainda, mas Deus havia falado para mim naquele ano, para me dedicar totalmente ao ministério e me dedicar totalmente à escola de missões. E Ele falou: eu vou suprir todas as suas necessidades. Como Ele bem falou no início, antes de eu sair do Japão. Para todos vocês que sabem meu testemunho, Deus falou: vai para o Brasil, pegue seus filhos de São Paulo e leva... Pegue seus filhos de São Paulo e leva para Aracaju, que eu vou suprir as suas necessidades. Eu não era cristão, irmãos, mas debaixo dessa direção, esse ordenamento, eu vim crendo que Deus ia suprir todas as minhas necessidades. E de fato foi assim. Se fosse confiar no recurso que eu tinha em banco, eu estava na miséria. Mas eu tinha uma palavra, apesar que eu não conhecia Deus, eu conhecia Ele de ouvir falar, mas a partir desse momento eu comecei a confiar, me deleitar, a crer que Ele realmente ia suprir as necessidades. Porque no meio de 3 semanas que eu estava no Brasil, Ele já deu um livramento. Meus filhos não morreram porque eu obedeci esse comando de sair do Japão, pegar eles em São Paulo e levar para Aracaju. Depois de 3 semanas, a lajota do quarto deles desabou todinha, e se eles estivessem lá, eles tinham falecido. Então, desde então, eu falei assim: rapaz, aquele comando que Deus me deu, quando eu acreditei de todo o coração, Ele está operando, e Ele vai continuar operando. Então, desde então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e vinha obedecendo os comandos de Deus para a minha vida, eu vi as coisas se manifestarem, eu vi as coisas desenrolarem, sem eu fazer um grande esforço. O único esforço que eu estava fazendo ali era crer na sua palavra. E depois que eu me entreguei para Jesus, que eu me arrependi, entreguei minha vida para Ele, aí que as coisas começaram a ficar mais intensas mesmo. Então eu aprendi desde cedo, antes mesmo da minha conversão, e de ver exemplos dentro da minha casa, de confiar em Deus, nos seus comandos. Eu aprendi desde cedo, quando eu me converti, a confiar plenamente em Deus. Então, quando nós confiamos em Deus e nós nos posicionamos como filhos de Deus e sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, as coisas, elas são desencadeadas, são desenroladas, vai acontecendo naturalmente, e aquilo ali passa a ser um hábito e um estilo de vida para você. Como eu estava falando para vocês no início, quando Deus falou para mim não trabalhar, mas sim para me dedicar ao ministério e à escola de missões, o Rema, tudo isso. E Ele falou que ia suprir todas as minhas necessidades. Então, daquele tempo para cá eu via Deus suprir todas as minhas necessidades, ao ponto de que, quando eu saí de casa, sem um tostão no bolso, eu sabia que Ele ia suprir de alguma forma aquela necessidade. Eu nem parava para bater a cabeça de como ia ser. Vou dar um exemplo para vocês. Eu andava num carro, e esse carro, quem supria era Deus. Eu não tinha recursos, e toda vez que eu saía normalmente. E de repente, recurso chegava, eu colocava gasolina, de repente, recurso chegava, eu pagava outra coisa, de repente, todas as minhas necessidades foram sendo supridas naturalmente. Entenda, eu não estava colocando nenhuma força. A única força que eu estava colocando era a minha confiança em Deus. Na verdade, eu estava descansando em Deus. É justamente isso que Deus quer nos levar. É justamente esse posicionamento de que, da mesma forma que a palavra de Deus fala, né, que até os passarinhos, até as plantas, né, Ele supre as necessidades. Porque não, um filho de Deus não vai ser suprido a necessidade. Então, quando você tem esse posicionamento, quando você tem essa posição em Cristo, as coisas vão ser desenroladas. Você não precisa bater a cabeça. Porque quando você permite que o seu pensamento comece a trabalhar nesse sentido, você pode ser roubado. E lá em Hebreus,
11:6 está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, viver em fé naquilo que Deus está lhe dando comandos, é você andar em fé, é você descansar. Não estou falando para você ser relaxado ou porque você está com preguiça você não vai fazer. Não, Deus vai suprir, Deus vai mandar o dinheiro cair na minha cabeça. Não é bem assim. São os comandos de Deus para a sua vida que Ele vai suprir. Ele tem comprometimento com a palavra dEle, com aquilo que Ele falou, não com aquilo que você impôs para Deus. Eu estou falando algo aqui muito importante. Ele tem comprometimento aqui com a palavra dEle. Não é com comprometimento com aquilo que você expôs para Ele poder abençoar. Amém? Ou não amém? Estão entendendo? Então Ele tem compromisso com a palavra dEle, com aquilo que Ele falou, Ele certamente vai cumprir. Ele vai cumprir. E como é que eu consigo discernir isso? Se é a voz de Deus, se é a voz de Satanás, se é a voz da minha cabeça? Como que eu faço isso? Tendo discernimento no seu espírito. Quando você tem discernimento no seu espírito, você vai conseguir discernir e distinguir a voz que o Espírito Santo está comunicando no seu coração. Porque muitas das vezes nós ficamos confusos se é coisa da nossa cabeça, se é o Espírito Santo ou se é Satanás. Quando você conhece a palavra de Deus, você vai conseguir discernir mais facilmente ali o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem de Satanás. Amém? Então, se por acaso você escute uma voz, porque Satanás usa a sua voz, seu pensamento, ele vem jogando algumas ideias para você acatar, para você achar com que é você que está pensando daquela forma, mas é ele que está incentivando você a pensar daquela forma. E o Espírito Santo fala suavemente como você também. E como é que eu vou discernir isso? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus você vai conseguir filtrar as informações que chegam para você. Amém? Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu estou com recurso no bolso ou no Pix, não sei, e eu olho bem ali a cara da Isa ali e vem no meu coração, abençoe. Aí você vai falar: sai daqui, Satanás, sai de mim. Não, é coisa da minha cabeça. Ela nem precisa disso. Ela tem os pais dela, ela tem o pai e a mãe dela que suprem as necessidades dela. Para que uma criança vai querer isso? Isso aí, vamos estudar um pouquinho isso aí. Se está vindo um comando desse para você, é o Espírito Santo comunicando no seu coração para você abençoar aquela pessoa. Agora, independente de quem era a filha, de que se ela é rica, se ela é pobre, se ela, não importa isso, se ela é bem, não importa isso. Obedeça os comandos que estão chegando para você. Obedeça os comandos que estão chegando para você, as informações que estão chegando para vocês. Não fique relutando com aquele pensamento, sendo que você sabe que é uma bênção, que vai ser uma bênção para a vida daquela pessoa. Não precisa pensar nenhuma, duas vezes se é de Deus ou se é o Espírito Santo está falando para você ou se é Satanás. Você sabe que se ganhar um Pix na conta, um dinheiro, é uma bênção para todos nós. Então para que ficar relutando com uma coisa tão visivelmente tão clara assim para nós? Amém? Vocês estão entendendo? Então nós sabemos que Deus, Ele quer abençoar em todo o tempo. Ele quer nos abençoar em todo o tempo. E Ele vai usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Você é um canal de bênção para outras pessoas. Então não fique pensando, ou deixando que o seu pensamento fique viajando, relutando com aquele pensamento, sabendo, mas se ela, o que ela vai achar? Vai pensar que eu estou dando uma esmola, uma gorjeta. Pelo amor de Deus, gente. Quantas vezes o Espírito Santo falou com você e você deu? Nenhuma. Então, se está chegando a informação para você, então é de Deus.
É de Deus. Se você nunca parou para pensar nisso, que aquela pessoa precisa, abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu falei a respeito de Mateus 6:9, não foi? Coloca aquela primeira imagem para mim. Pode deixar ela aqui, bem estampada. Se puder trazer um copo d'água aqui, eu agradeço, por favor. Amém? Então, como fazemos isso? Então, esse é o reconhecimento que nos coloca numa posição de humildade diante de Deus. Marcos 11:25, que está escrito assim: quando estiverem orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Então, quando você for orar, você for fazer alguma petição, lembre-se que você tem que estar com um canal puro diante de Deus para poder ser abençoado. Tem uma experiência que fizeram com umas pulgas, que eles colocaram várias pulgas dentro de um vidro e deixaram elas dentro do vidro. E elas começaram a pular. E elas saltavam muito, ao ponto de saírem daquele vidro. Mas aí começaram a tampar, e elas começaram a pular e bater a cabeça. E elas aprenderam que dali para frente ela não pode passar. E elas começaram a pular ao ponto de não baterem na tampa e ficaram limitadas àquele salto que elas estavam dando. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes as nossas orações elas estão sendo limitadas por aquilo que nós não estamos nos posicionando, ou nós não estamos alinhando com a palavra de Deus. Fica melhor assim. Nós não estamos alinhando com a palavra de Deus, e essas faltas de alinhamentos estão nos prendendo ao ponto de nós não conseguirmos ou alcançar o nosso objetivo, que é as nossas orações alcançarem Deus. Estão batendo no teto e está caindo de volta. Aí nós ficamos perguntando: por que minhas orações não são respondidas? Por que as nossas orações não estão demorando tanto a acontecer? Muitas das vezes o nosso canal, a nossa vida, ela não está alinhada com a vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Vamos voltar lá para o início da minha conversão novamente. Eu estava passando por um processo, né? E eu fiquei muito chateado com uma pessoa. E tudo bem, perdoei, falei para a pessoa, cheguei na pessoa: perdoa você, vai em paz, não precisa me dever nada, você não deve nada, você está livre de mim. Eu falei para a pessoa, cheguei a falar para a pessoa. Mas de repente abriu portas. Para quê? Para doenças. Eu comecei a tossia, ao ponto de começar a espirrar sangue. Eu tossia assim na mão, saía sangue. Naquele momento, eu estava sendo muito usado no aspecto de cura para outras pessoas. Essa unção de cura estava muito presente na minha vida. Muitos milagres acontecendo, cura se manifestando. Então estava acontecendo isso. E eu declarava sobre minha vida e nada acontecia. Eu declarava e nada acontecia. Ainda continuava a espirrar sangue. E de repente eu falei: Senhor, o que está acontecendo? A unção de cura está sobre minha vida. Eu imponho as mãos sobre as pessoas e elas são curadas. Por que eu não estou sendo curado? Se eu tenho fé suficiente para que a cura se manifeste na minha vida. O que está acontecendo? Me mostra. A importância de você conversar com Deus. Me mostra, por favor. Logo após essa oração, eu adormeci. Nesse adormecer eu tive uma visão. E Jesus aparecia para mim. Ele aparecia com a mão estendida para mim assim, e ele me mostrou um grãozinho, como se fosse um grão de mostarda, daquele tamanhozinho assim, pequenininho. Ele falou: o que está impedindo da sua cura se manifestar é isso aqui. Aí ele me deu na minha mão, peguei assim, eu falei: e o que é isso? Ele falou: falta de perdão. Falta de perdão? Como assim?
E na hora que ele falou falta de perdão, já veio a imagem daquela pessoa que eu fiquei chateada com ela. Não, mas eu perdoei a pessoa. Eu perdoei, Senhor. Você não liberou seu coração por inteiro. Falta isso aqui. Sabe aquele negocinho insignificante? Aquela sementinha insignificante que estava lá no meu coração, que às vezes a gente nem dá valor. Um cisco. É o impedimento para muitas coisas serem destravadas na nossa vida. E era aquilo ali que estava impedindo da minha cura se manifestar. E quando Jesus me mostrou que era falta de perdão, eu falei, pois Senhor, nesse exato momento, eu arrependo dos meus pecados, eu arrependo da falta de perdão. E comecei a orar na visão. E quando eu abri meus olhos, eu estava orando, de continuidade naquilo que eu estava vendo na visão. Continuei a orar, liberei perdão e instantaneamente eu senti a unção descer sobre mim e meu pulmão, ele ser totalmente restaurado naquele momento. Naquele momento, instantaneamente, quando eu entendi, compreendi, liberei perdão de coração mesmo, alinhando o meu coração mesmo, que a gente fala muitas das vezes, como eu falei para vocês, eu perdoo você, cheguei na pessoa, falei perdão que perdoava ela, pedi perdão também, mas estava lá, escondidinho lá, aquela sementinha, coisa insignificante, estava lá. Mas quando você se arrepende de coração das obras mortas, as coisas são destravadas. E foi assim que a cura se manifestou na minha vida. E quantas vezes, quando eu estava no hospital, eu falava, você tem alguma queixa contra alguém? Uma falta de perdão? E a maioria das pessoas falava, falta de perdão. Eu tenho rancor, eu tenho não sei o que. A oncologia é o que está mais cheio de pessoas rancorosas, pessoas que sofreram e por algum motivo está lá. Amém? Amém? Você está comigo? Então, alinhando no nosso coração, sendo humildes de coração. Sendo humildes de coração, alinhando o nosso coração com Deus. Porque não adianta nada a gente estar bem assim se a gente não estiver bem assim. Amém? A segunda imagem. Ore com sinceridade. Como eu falei agora há pouco, né? Em Hebreus 11:6. Eu coloquei essa imagem aqui para falar a respeito da sinceridade. E não há nada melhor do que uma criança para nos ensinar a respeito da sinceridade, não é mesmo? Então por isso que eu desejei colocar essa imagem aqui, porque é uma criança orando com sinceridade. E nós devemos ter esse posicionamento mesmo. Nós devemos ter esse coração sincero e humilde como de uma criança. Como de uma criança. Porque à medida que nós entendemos, compreendemos o significado disso, como eu falei para vocês, coisas são destravadas. Coisas são destravadas quando nós alinhamos o nosso coração com Deus. Por mais que nós temos essa dificuldade, mas Deus ele não despreza um coração contrito e sincero. Essa foi a oração com toda a sinceridade que eu tive lá no Japão antes de me converter. Não sabia orar direito, estava muito angustiado, de repente sentado lá, sozinho, depressivo, pensando em suicídio, pensando nos meus filhos que estavam em São Paulo, depressivo mesmo, aquela opressão maligna de morte sobre mim. Eu fiz uma oração: Senhor, se realmente o Senhor existe, faça alguma coisa em favor dos meus filhos. Só isso. Mas eu fiz aquela oração de todo o meu coração. Eu fiz aquela oração com todo
com o meu coração envolvido. E Deus não desprezou aquela sincera oração. E foi o gatilho para que Deus fizesse todo esse reboliço, entrasse na minha vida, falasse comigo e me trouxesse para o Brasil. Um coração contrito, um coração sincero, um coração como de uma criança. Aleluia. Amém. Deus não se impressiona com as palavras bonitas, mas com a atitude do nosso coração, que eu falei agora há pouco, né? Então, quando nós estamos com o coração alinhados com a palavra, Ele vai nos ouvir, certamente, e um coração sincero. Além disso, precisamos crer que Deus ouve e responde às nossas orações. Então, quando nós estamos orando com Deus, nós sabemos que Ele está nos ouvindo. Então, não teria sentido se nós parássemos para orar, se nós não crêssemos que Deus Ele está nos ouvindo, está ali para nos acolher. Não teria sentido nas nossas orações, seria jogado como em vão, palavras jogadas no ventilador. Então, para chegar até a Deus, para me chegar em Deus, para me agradar o coração de Deus, eu preciso ter fé naquilo que eu estou falando. Eu preciso alinhar meu coração mais uma vez. Eu preciso alinhar meu coração. Eu preciso crer na minha oração. Por muitas das vezes a gente fica orando já no automático e nós não estamos envolvendo o nosso coração. Nós estamos falando só, repetindo palavras, nós não estamos ali literalmente envolvendo o nosso espírito naquela oração. Porque ficou uma coisa tão de rotineira, que nós acabamos caindo nessa mesmice. E aquela oração acaba sendo só repetições. Fica sendo só repetições e jogado ao vento, e você está perdendo seu tempo. Então, por isso que quando, por exemplo, lá em casa, a gente ora todo momento que nós vamos comer alguma coisa, nós agradecemos a Deus. E eu gosto de, às vezes, mesclar propositalmente mesmo as palavras que eu vou falar ali, para fazer com que o meu espírito, ele se envolva ali. Eu não fico querendo só falando as mesmas coisas. Senhor, obrigado por esse alimento, está abençoado em nome. Não, eu fico colocando a força ali para colocar palavras diferentes, para envolver o meu espírito naquele momento de oração, mesmo que seja uma oração simples. Mesmo que seja uma oração simples, nós devemos colocar força, envolver o nosso coração, mais uma vez, envolver o seu coração. Amém? A importância de sermos sinceros de coração. Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que o buscam de espírito e em verdade, não é mesmo? Todo mundo sabe disso? Então, tudo que você for fazer para Deus, você tem que fazer intencionalmente mesmo, fazendo de propósito mesmo aquilo ali, para envolver Deus na sua vida. Ah, pastor, mas tudo você tem que falar Deus, Deus, Deus. Se não for Deus na nossa vida, vai ser o quê? Então, o mínimo que seja uma coisa simples ali, um cafezinho que seja, comer um cafezinho com um pão de hoje, nós vamos agradecer. O que é pão hoje? Quando você abre, não tem nada. Oxe, não tem nada. Mesmo sendo isso, você vai agradecer de todo o seu coração, envolvendo todo o seu ser. Amém? Abre aí, por favor, em Lucas 18, 9. Eu falei o quê? Lucas 18, 9.
Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Foi justamente a história que eu contei para vocês. Quando eu me humilhei diante de Deus, mesmo não sendo, entenda, filho de Deus, naquele momento que eu estava distante dele, ele estendeu a mão para mim e me abençoou. E não somente eu fui abençoado, mas toda a minha família também, por causa de uma obediência, por causa de um coração sincero e contrito. Amém? E a resposta, ela nem sempre vem no nosso tempo, mas no tempo certo de Deus. Diga comigo: há tempo para todas as coisas. Não é porque não aconteceu de imediatamente ou no outro dia que nós devemos abrir mão daquilo que nós estamos declarando ou orando. Daniel 10:12, por favor. Vou abrir aqui no meu mesmo. Daniel 10:12. Aqui Daniel tinha feito uma oração e estava esperando a resposta da parte de Deus. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Coloca aquela imagem, por favor. Então há um tempo para todas as coisas. Por mais que nós estamos... A terceira imagem. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, né? Igual o Juninho está me aperreando durante esses dias aí, velozmente, quer que aconteça as coisas na vida dele. Mas há um tempo para todas as coisas acontecer. Por muitas das vezes, tudo que nós estamos declarando, ela leva o tempo, porque muitas das vezes está acontecendo uma batalha espiritual. Não é que Deus não está ouvindo a sua oração, mas possa ser que está acontecendo uma batalha espiritual e há um tempo para que isso vai acontecer, mas não vai deixar de acontecer. Vai acontecer as promessas de Deus para a sua vida. O que Deus falou para você vai acontecer. Não tenha dúvida de você, não tenha dúvida da sua oração. Tenha fé em você. Então tudo que vocês declararem e começar a chamar a existência, creia que já recebeu, como o coração de uma criança, e gratidão no seu coração, alinhando o seu coração com a palavra de Deus, as coisas vão se manifestar. Alinhando o seu coração com a palavra de Deus, tendo o coração contrito, um coração sincero como uma criança, e sabendo render graças a Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia! Creia somente. Creia que aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Que Deus falou para você vai acontecer. Aleluia. Eita, glória a Deus. Coloca aquela imagem, por favor, a última.
Em 1 João 5,14, está escrito assim, 14 ao 15. Essa é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, que se pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Aleluia. Vamos ler novamente o 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Aleluia. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus, porque se você não souber da palavra de Deus e aquilo que ela promete para a sua vida, você nunca vai exercer autoridade sobre as coisas. É por isso que nós batemos nessa tecla, para você se esmerar na palavra de Deus. Não é no seu achismo, não é no seu entendimento, não é no TikTok, não é no YouTube, é na palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando para mim alinhar? O que a palavra de Deus está falando que me pertence? Quais são as heranças que Deus deixou para mim? O mandamento e o manual está escrito aqui. Então eu e você precisamos nos esmerar para podermos saber o que nos pertence como herança de Deus para a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto nós não sabemos e nos esmerar na palavra de Deus, nós sempre vamos ser roubados. Sempre vamos ser roubados. Mas quando a palavra de Deus chega para nós, luz chega para nós, a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus, ela chega para nós, nós vamos tomar posse, porque não tem como ficar da mesma forma quando uma revelação chega para você. Quando você tem o conhecimento, entende o que está escrito ali, que você chega o conhecimento para você, você toma posse, você começa a viver o que está escrito ali. Não é verdade? Se você achasse um bilhete dentro da sua gaveta, falando que você era milionário, você ia ficar de braço cruzado esperando o tempo passar? Lógico que não. Você ia correndo, mesmo que você não sabia nem para onde vai, mas você ia correndo saber como que coloca em prática aqueles milhões para chegar na sua conta. Aleluia! Isso aqui é muito melhor do que milhões. É um manual para a nossa vida, para nós vivermos uma vida em abundância aqui na terra. É um manual onde que vai nos mostrar como nós vivemos, podemos viver em alegria, em prosperidade. É um manual onde que vai nos mostrar como nós vivemos em uma vida de cura, uma vida de bem-estar, uma vida confortável. É esse manual que vai nos ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Você entende? Muitas vezes nós oramos falando, se for da vontade de Deus, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor realize isso, para que isso aconteça na minha vida. Essa oração, ela está equivocada. Amém? Não, você nunca orou desse jeito. Senhor, se for da sua vontade, que seja feita, que aconteça. Você nunca orou desse jeito. Essa oração, ela está equivocada, porque ela está anulando a fé que você está declarando, que você está alinhando a sua oração com a palavra de Deus. Você está tirando aquilo que você declarou. Se for da sua vontade. Não, a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e o resto do manual está escrito aqui. Senhor, mas se for da sua vontade que isso aconteça, você está anulando a sua oração. Aleluia.
Então, quando você sabe o que está escrito, as promessas de Deus para a sua vida, você alinha com a palavra de Deus, você declara. Você sabe que você é filho de Deus, você é cordeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Vocês concordam? Por favor, abre aquele negocinho que eu pedi para a Emily. O slide. Então, os princípios básicos para uma oração eficaz. Orar ao Pai em nome de Jesus. Orar de acordo com a palavra de Deus. Permanecer em Cristo. Crer que recebemos quando oramos. Perdoar se tivermos algo contra alguém. Depender da ajuda do Espírito. Depender da ajuda do Espírito. Já acabou? Isso é os pontos para uma oração eficaz, para que a sua oração ela seja correspondida. E durante esse tempo nós vamos dar continuidade no culto de oração, mas nós estamos colocando o quê? A base para nós orarmos de acordo com a palavra de Deus. Amém? E vocês que vão ministrar, comecem a anotar aí os pontos para poder se esmerar, para poder pregar. Aquele outro, por favor. Tipo de oração e 7 passos para a oração respondida. Decida o que você quer de Deus. Isso aqui são os temas que nós vamos abordar nos próximos capítulos. Encontre textos bíblicos que respaldam a sua oração. Peça a Deus o que você deseja. Creia que você recebeu. Recuse-se a duvidar. Medite na promessa em relação ao seu pedido. Dê a Deus o louvor. E acabou. E é isso que nós vamos abordar nos próximos temas, né? Nos cultos de orações, amém? E eu quero que você aprenda a orar, para você receber aquilo que é seu por direito. Porque quando nós oramos corretamente, as coisas são destravadas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.